dia, amados irmãos, bom dia a todos vocês que vão ver esse vídeo ainda, que eu vou gravar agora. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que esse vídeo, através desse vídeo, a sua vida possa ser alcançada, o seu coração, a sua mente, que seja transformada, renovada no Senhor Jesus. Amém? Essa lição que nós vamos ter hoje da Escola Bíblica, né, da Igreja da IEQ Cabral, fala sobre o livro de Hebreus. Amém? É um livro difícil de falar dele, mas eu vou tentar aqui fazer de uma forma sucinta também, de uma forma mais clara e mais simples possível, para que nós possamos entender do que se trata o livro de Hebreus na ajuda, assim, da nossa caminhada com Deus, da nossa caminhada com o Senhor Jesus. Amém? O livro de Hebreus, então, ele traz para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, e ele faz as comparações de tudo que o Antigo Testamento mostrou. Ele mostra, o livro de Hebreus, então, ele vem mostrar como tudo aquilo se cumpre em Jesus, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Ele compara, então, a superioridade de Jesus em relação aos anjos, em relação a Moisés, né? Trazendo então Jesus como o centro do assunto, né? Discutido aqui no livro de Hebreus. Amém? O livro de Hebreus, amados, é um livro em que ele não tem um autor ali. As cartas de Paulo, por exemplo, está ali, que foi Paulo que escreveu, João, Pedro, Tiago, né? Mas o livro de Hebreus não tem autoria. Então, algumas pessoas, estudiosos, discutem, né? Quem seria, né, o autor de Hebreus? E realmente eu não considero isso importante, né? Isso não é importante para o nosso assunto hoje. Isso é mais uma especulação, certo? Entre eles falam que talvez foi Paulo, né? O próprio apóstolo Paulo que escreveu. Outros acham que foi Apolo, o próprio Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, né? Mas enfim, como eu disse para vocês, esse não é o nosso assunto principal. O livro de Hebreus, ele traz 13 vezes a palavra melhor. Jesus é melhor que, né? Então, isso traz assim a ideia de que Jesus é o centro da nossa conversa aqui, através do livro de Hebreus. Amém, amados? A palavra-chave é melhor, 13 vezes. Jesus é melhor do que os anjos, de que todos os mediadores do Antigo Testamento. Ele provê melhor repouso, conserto, esperança, sacerdócio, expiação pelo sacrifício vicário e promessas. Amém? É o livro que mais adverte, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, ele adverte contra os perigos da apostasia espiritual. Amém? Dos falsos profetas, né? Resumindo assim. Amém? É um livro endereçado, né? A quem? Né? Para quem foi escrito, né? A todos os líderes da igreja naquela época, né? A carta de Hebreus, e a todo o povo de Deus, em especial, onde eu e você nos encontramos então. Então essa carta, ela foi escrita para nós. Esse livro, né? Essa carta foi escrita para nós. Amém? Continuando então, queridos. O esboço geral eu vou trazer aqui para vocês então, da carta de Hebreus. Primeiro ponto, ele diz que Jesus é superior aos anjos. Nós não vamos poder discorrer detalhadamente de tudo e ler todos os versículos por causa do tempo, né? Eu creio que se fizer um vídeo muito longo, fica ruim para ver. Então a ideia é fazer um vídeo mais curto e instigar você a ler a palavra de Deus. Então, Jesus é superior aos anjos, está lá no capítulo 1, versículo 2. Tá? Na verdade, no capítulo 1 e 2 ali, a sugestão que eu dou para você é você ler
o livro de Hebreus inteiro durante esse estudo aqui, tá? Não leva muito tempo e é de um esclarecimento, assim, muito grande. Amém? O segundo ponto, Jesus é superior a Moisés. Está lá em Hebreus 3, do 1 ao 4. Amém? 3 e 1, perdão, e no 4, versículo 13. Hebreus 3 e 1, 4 e 13, tá bom? Vai estar lá esse texto. Cristo é o ponto 3, Cristo é superior a Arão, que era o sacerdote, né? No capítulo 4, versículo 14, e no capítulo 7, versículo 28 também. Está lá falando sobre isso. O ministério, ponto 4, o ponto 4, o ministério sacerdotal superior de Cristo, né? Então está lá em Hebreus 8, versículo 1 e no 10, 18, tá? Para você acompanhar lá. Quinto ponto, chamado a perseverar na fé, né? O livro de Hebreus fala de fé também. Capítulo 10, versículo 19, capítulo 12, versículo 29. Ponto 6, a superioridade do poder de Cristo. Está lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, e no capítulo 13, versículo 20. Dois versículos que trazem essa realidade de uma forma bem objetiva, né? Por que Jesus é superior aos anjos? Né? Nós vemos no Antigo Testamento que quando Deus queria falar com alguém, ele enviava um anjo. Nós temos a história de Jacó, né? Tem até o hino, Jacó segurou o anjo, né? Então, o Jacó veio por aquele motivo específico, para falar com Jacó, né? Jacó segura ele, né? E Jacó consegue a sua bênção ali, ao segurar o anjo, né? A bênção dele que foi a mudança do nome, né? De Jacó, né? Para Israel, né? Então, Jesus é superior aos anjos porque ele não veio só por uma situação específica, mas sim Jesus veio por todas as situações. Ele veio para resolver, poderíamos dizer assim, para resolver todo o problema por completo. Qual problema seria esse? Religar nós, a humanidade, a Deus novamente. Ele é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus, senão por ele. Então ele é muito superior aos anjos, porque ele veio por toda a causa e não por uma causa específica, né? Que no Antigo Testamento os anjos vinham ali ajudar. Os anjos apareceram a Abraão, né? Também uma infinidade de textos ali que mostram, né? A ajuda dos anjos que eram mensageiros de Deus naquela época. Mas Jesus ele veio para tudo. Tudo se resume em Cristo, né? Cristo mudou a história, mudou a nossa história, mudou a história da humanidade. Cristo é superior a Moisés. Por que Cristo é superior a Moisés? Moisés é visto como uma figura de Cristo no Antigo Testamento, porque Moisés libertou o povo cativo, ele tirou o povo de Deus do Egito e levou até a terra prometida. Isso é na forma física, o povo estava no Egito mesmo, e a terra prometida, Canaã, existia mesmo de verdade. Embora Moisés não entrou na terra prometida, né? Mas ele levou o povo até a terra prometida. Amém? E Jesus, ele é superior a Moisés porque ele veio para nos tirar do pecado e das garras do diabo e nos levar para Nova Jerusalém, para Jerusalém celestial, a Canaã celestial, a vida eterna com Deus. Então ele nos tirou do pecado que nos aprisiona, que nos torna prisioneiros neste mundo. Ele vem nos libertar do pecado e do diabo que nos prende através do pecado e para nos levar à terra prometida celestial, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade santa.
Então Jesus ele é superior a Moisés, porque Moisés veio para um período tirar aquele povo ali da escravidão e levar até a terra prometida. Mas Jesus veio para todos, não só o povo de Israel, o povo hebreu, mas para mim, para você, para todo mundo que aceitar ele. Então ele veio nos tirar do pecado, das garras de Satanás, para nos levar para Jerusalém celestial. Nós podemos ter a vida eterna novamente, que foi perdida lá atrás, no Jardim do Éden, através do pecado original de Adão e Eva. Jesus veio nos ligar novamente com Deus, levando-nos a Jerusalém celestial. Por isso da superioridade. Naquele tempo Moisés trabalhou por uma causa momentânea ali, daquele povo, daquela situação específica. Hoje Jesus veio para nos levar, trazer a vida eterna de novo que nós havíamos perdido e levar-nos a estar com Deus novamente. Amém? E assim, queridos, ele é superior, o livro fala dessa superioridade, né, de Jesus. Eu não posso, então, discorrer de tudo aqui, de todos os pontos, né, porque levaria muito tempo, o vídeo ficaria muito longo, né? Mas essa é a mensagem principal de que Jesus veio fazer por nós, de que ele é superior. Então, o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que viria no futuro, daquilo que viria e que veio para nós cristãos, que foi o Cristo, o Filho de Deus, para nos libertar do pecado e da morte. Amém? A excelência de Cristo, diz aqui. Então, Jesus, o tema central da carta dos Hebreus, ele é o tema central, fala de Jesus o tempo todo aqui. O tema central de Hebreus é a supremacia, a suficiência de Cristo, completando e ultrapassando em muito a revelação preliminar e limitada concedida aos homens por meio do Antigo Testamento. Por que era limitada? Porque era para aquele momento, como eu falei agora, de Moisés, por exemplo. Ele libertou o povo, tirou do Egito e levou até Canaã. Era uma coisa específica, só daquele momento. Então era limitado. Mas agora Jesus veio nos levar a Deus novamente, à eternidade. Isso é ilimitado, não tem limites. Amém, queridos? Que coisa linda isso, né? Por esse motivo, todas as revelações, promessas e profecias do Antigo Testamento são perfeitamente cumpridas somente na Nova Aliança, um Novo Testamento, nos quais a pessoa de Jesus, por causa da sua obra redentora, é o único e suficiente mediador entre Deus e a humanidade. Jesus se tornou o centro de tudo. É através dele. No Antigo Testamento tinha o papel do profeta, do sacerdote, o sumo sacerdote, o libertador que foi Moisés. Mas agora nós vemos todas essas coisas, todos esses elementos em uma só pessoa, o nosso Senhor Jesus. Porque ele é tudo isso. E nós vamos ver aqui um pouco mais para frente, então. Quando os estudiosos estavam procurando, né, e eles encontraram vários textos antigos descobertos no Monte Qumran, se não me engano é esse aqui, e eles são conhecidos como os rolos do Mar Morto, né? E esses rolos revelaram, então, a expectativa de muitos hebreus de que o anjo Miguel seria, olha só, queridos, de que o anjo Miguel seria o grande líder do reino messiânico. E nesse caso, alguns anjos ocupariam uma posição acima de Cristo. O escritor da carta aos Hebreus contesta veementemente essa possibilidade. Então nós devemos ter cuidado com essas coisas. Onde os anjos são muitas vezes tidos como seres com poderes maior do que eles têm, né? Os anjos são de Deus, sim, eles são de Deus, são mensageiros de Deus, mas perante o Cristo eles ficam menores, sem desmerecê-los. Eles têm o papel, a função deles, os anjos de Deus, mas Cristo é superior a isso. Então por isso que os judeus esperam ainda o Messias chegar, por causa dessa crença deles aqui, ó, né?
E entre outras coisas, o fato de que o nome para a cultura judaica comunica o caráter completo da pessoa, né? Para os judeus, o nome de uma pessoa, ele traz o caráter inteiro dessa pessoa através do nome. E num dos trechos em que segue, nos revela que esse nome, nos escritos do Mar Morto, era filho. Aleluia! Filho. O nome era filho. O que mais chamou atenção nesses escritos ali era a palavra filho. Nome que deve ser adorado por todo o universo, o qual nenhum anjo pode ostentar. Nenhum anjo pode ostentar. Olha a superioridade de Cristo aqui em relação aos anjos. Está lá em Gênesis 17:5, né? Ele fala um pouco sobre isso. Hebreus 1, dos 5 ao 14. Dá uma conferida lá, que você vai ver então. Que o nome era filho. Jesus, o Filho de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que liberta-nos, nos traz liberdade. Nos leva, nos religa a Deus novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo é chamado de Filho de Deus, um título jamais dado a um anjo. Nenhum anjo é chamado de filho por Deus. Eles são criaturas de Deus. Está lá, Hebreus 1, 5 e 6 também você pode conferir. Os anjos são importantes, mas ainda são apenas servos sobre as ordens de Deus. Hebreus 1, 7, 1 dos 7 ao 14. Lá em Salmos 104, versículo 4, também fala sobre isso. O reino de Cristo é eterno. O reino de Cristo é eterno. Olha a superioridade de ter um reino e esse reino ser eterno. Hebreus 1, 8 e 9, Salmos 45, 6. Cristo é o Criador do mundo. Glória a Deus. Quando o mundo foi criado, estava a Trindade ali, Pai, Filho e o Espírito Santo. Né? Cristo estava ali também, porque Ele é eterno, Ele sempre existiu. Hebreus 1:10, Salmo 102, 25. Você pode conferir lá. Cristo recebeu de Deus uma honra inigualável de ser chamado de Filho. Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Hebreus 1:13, Salmo 110, 1. Os anjos são súditos, Cristo é o Senhor. Os anjos são servos de Deus, Cristo é o Senhor. Ele é filho. Tudo que o Pai tem, o Filho também tem. Ele é herdeiro de tudo. Tanto no passado quanto no presente, e maiormente no futuro, os anjos foram, são e serão súditos do reino de Deus. Porém, Cristo foi e sempre será soberano Senhor. Hebreus 2, dos 5 ao 9. Os anjos são ministros da salvação. Jesus é o autor da salvação. Amém? Isso certamente o coloca acima de qualquer posição angelical. E isso explica também, queridos, porque nós evangélicos, protestantes, enfim, não acreditamos em orações para anjos. Amém? Não oramos para o anjo da guarda, por exemplo. Porque Jesus é superior aos anjos. Tudo está nele. Só precisa dele. Só precisa de Jesus na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por que Jesus é superior? Olha só, queridos. Jesus é superior aos anjos pela mesma razão, porque ele é superior a Moisés e aos outros e aos profetas. Simplesmente porque ele é o Filho. Ele é o Filho de Deus. Por isso que ele é superior aos anjos, a Moisés, o libertador do Antigo Testamento. Não desmerecendo, volto a dizer, todos eles tiveram um papel no momento deles ali, né? Mas Jesus é superior, ele é o Filho de Deus, soberano. Amém? Louvado seja Deus. Por que ele é superior aos profetas? Porque ele mesmo profetizava e na hora acontecia. Ele curou cegos, mudos, com a sua palavra. O profeta usa a palavra. Ele profetizava e acontecia. A pessoa era curada na hora e ele dizia, vai e não peques mais. Dá o testemunho. Não é assim que nós vemos ali nos evangelhos?
Então Jesus era profeta também. Estava tudo nele, eu volto a dizer, tudo está em Jesus. Os anjos, como eu falei antes, vinham por um motivo específico, para falar com uma pessoa, trazer um recado de Deus. Inclusive, quando Jesus ia nascer, o anjo apareceu a José e falou para ele. Amém? Era por um motivo específico. Mas Jesus é superior, porque ele veio para trazer toda a verdade, para trazer de volta o reino de Deus para todos nós. Amém? Já falamos sobre Moisés, né? Ele é superior a Moisés porque Moisés libertou o povo daquele tempo, tirou do Egito e levou até a terra prometida. Mas Jesus veio tirar a humanidade inteira, não só uma nação, como era a nação dos hebreus, mas toda a humanidade, tirar das garras do pecado, das garras do diabo e levar para Nova Jerusalém. Trazer de novo a vida eterna. Louvado seja Deus. Ele é superior a Josué também, porque Josué foi aquele que entrou na terra prometida. Moisés, então, ele pegou o povo, tirou do Egito, caminhou durante 40 anos com esse povo, todo aquele problema que houve, Moisés perseverante, levou esse povo, recebeu de Deus as tábuas da lei, né? E ele conduziu esse povo, mas Deus não permitiu que ele entrasse em Canaã. Mas Josué entrou. Josué, o discípulo de Moisés, entra na Nova Jerusalém. Ele pisa os seus pés ali. Ele não tem medo dos gigantes que tinham ali. Ele teve fé e ele entrou em Canaã. Jesus é aquele que nos conduz a Canaã celestial. Que ele será a nossa luz, a palavra de Deus diz. Ele já está lá, ele está sentado à destra de Deus Pai. Então ele é superior a Josué. Ele é superior também ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que podia entrar, era um lugar específico que se entrava para falar com Deus, para levar as petições, os sacrifícios. Então o sumo sacerdote, inclusive, ele tinha um sininho na sua roupa e era amarrado uma corda na roupa dele. Então ele entrava, quando entrava, o Santo dos Santos era o lugar onde ninguém podia entrar, senão o sumo sacerdote. Então ele tinha que ser um homem puro, um homem santo. E se ele tivesse em pecado, quando ele entrava lá, ele morria. Simplesmente ele morria. Tamanha era a presença, a glória de Deus ali. Então eles puxavam através da corda, eles puxavam o corpo daquele homem. Porque o sino parava de bater, significava que ele estava imóvel e eles puxavam ele pela corda. Então o que Jesus, o sumo sacerdote, veio fazer? O véu se rasgou. Agora eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Aleluia! Nós podemos adentrar a este lugar que outrora era só alguns homens que podiam entrar ali na presença de Deus. Hoje, através do Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos, desfrutar das bênçãos de Deus, aleluia, dos dons espirituais que há nele. Ele nos dá dons espirituais para que possamos fazer a sua obra, para que possamos ampliar o seu reino através de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é superior ainda aos heróis da fé, por exemplo. Nós temos lá Abel, que doou ali o seu sacrifício a Deus pela fé, e Deus recebeu. Era pela fé que ele fazia isso. E a fé que está em Cristo é superior. Enoque foi transladado pela fé, os heróis da fé. Noé, quando Deus falou para ele construa uma arca, todos chamavam ele de louco, porque ele estava construindo um barco gigante num tempo em que nem chovia. Não chovia naquele tempo. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que a água brotava da terra, do chão, mas não tinha chovido ainda. E Noé pregava um dilúvio, então ele era tido como um louco, mas pela fé ele fez isso. Abraão, quando Deus se apresenta a Abraão,
Até agora está passando uma novela, né, na Record, falando exatamente de Abraão agora, né? Deus aparece e fala com ele. E muitos duvidam, mas ele fala, não, eu vou porque Deus me falou. E ele vai. Amém? Mas Jesus é superior a esses homens. É superior a todos eles. Porque nele está tudo isso. Está o profeta, o sumo sacerdote, aleluia. Está o mensageiro, que é os anjos representam isso, o mensageiro de Deus, o Messias é Jesus. Ele veio trazer toda a verdade celestial a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então é nele, queridos, nele que nós devemos esperar e confiar. Somente nele, porque está tudo nele agora na nova aliança. Não está separado o profeta, o sumo sacerdote, o mensageiro. Não, está tudo nele. O Filho de Deus, o herdeiro de Deus, aquele que tem tudo nele. Nós devemos apenas confiar nele, esperar nele, e ele nos levará à nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. E olha que bonito isso, queridos. Já estamos encerrando. O fato de que o Filho está sentado demonstra que sua obra já está completa. A obra de Cristo já está completa, porque a palavra diz que ele está sentado à destra de Deus. Se ele já está sentado no descanso, é porque a obra já foi feita, toda ela. Só basta eu e você acreditarmos, colocarmos a nossa fé em ação no Cristo, Filho de Deus, o único, Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. E como que podemos ir a Deus através de Jesus? Se Jesus não está mais no nosso meio, ele está sentado à destra de Deus. É pela fé, como os heróis da fé aqui que nós vemos. Nós devemos exercitar a nossa fé. Não esmoreça não, querido. Momentos de lutas estamos enfrentando, sim, mas é pela fé, por aquilo que você acredita no seu pensamento, no seu coração, que nós chegaremos à vitória. A vitória que está em Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Concluindo então, queridos, Deus falou a respeito do seu Filho e por intermédio do seu Filho. Hebreus 1, do 1 ao 3. E há terríveis consequências para os que não ouvem e não respondem com obediência a essa palavra. Há consequências ruins para quem não quer aceitar isso. Hebreus 2, do 1 ao 3. Na carta aos Hebreus encontramos exemplos positivos de outras pessoas que foram fiéis em sua jornada para a cidade eterna de Deus. Hebreus 6, do 13 ao 15, leia lá. Do 10, do 32 ao 39, e no capítulo 11, do 1, do 1 ao 40. E também tem exemplos negativos dos que caíram devido à desobediência. Está lá em Hebreus 3, 7 a 19, 6, 4 a 8. E podemos receber as promessas que Deus nos faz a respeito da nossa herança como seus filhos. Hebreus 4, 3 a 11, Hebreus 6, 13 ao 20, Hebreus 12, 22 ao 24 fala sobre isso. Amém? Então está nas nossas mãos. Deus também nos deu o livre-arbítrio. Amém? Nós podemos escolher ou não estar com Deus. É uma escolha sua, é uma escolha minha. Amém? Mas muito melhor é estar com Ele na eternidade, gozando das bênçãos ricas de Deus, das riquezas de Deus. Amém? Então, eu espero que essa lição, essa aula tenha abençoado a sua vida, que venha de encontro ao seu anseio, que Deus fale ao seu coração. Louvado seja Deus. E vamos ter em nossa mente, em nosso coração, que o Filho demonstra a sua obra consumada, estando assentado à destra de Deus. A obra de Jesus já foi feita. Nós só precisamos agora crer e receber pela fé. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração
trazendo novidade dessa palavra, trazendo força, fé e ânimo à sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.